Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Voz do Empreendedor. Então, você que está acompanhando esse episódio, já se inscreve no nosso canal, compartilha, envia esse episódio, que hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui, ó, que ele afeta relacionamentos, produtividade, autoestima, vida profissional e até a maneira como a pessoa se enxerga. Nós vamos falar de saúde emocional. E muita gente vive ansiedade, conflitos internos, bloqueios, repete os mesmos padrões e acha que isso faz parte da vida. Mas será que a raiz do problema está onde a gente imagina? Então, para esclarecer tudo isso, recebemos aqui Dardeci Ferreira, psicóloga, neuropsicóloga, palestrante, escritora e criadora do método Consciência Estrutural. Seja bem-vinda, Dardeci. Obrigada, Paulo. É um prazer poder estar participando desse programa e poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho e simplesmente ter consciência de como que a nossa mente funciona. E levar a informação para esse público aqui, que ele é sedento de informação, Dardeci. E já vamos começar aqui, ó. Muitas pessoas procuram ajuda porque querem autoconhecimento. Elas procuram porque a dor chega ao limite. E, Dardeci, isso do fato da pessoa já começar a procurar, despertar essa dúvida, já é um sinalzinho de alerta? Com certeza. E o mais importante de tudo é a gente entender que nós somos emoções, né? Então, ou seja, eu sempre acabo dizendo para todo mundo que nós somos cérebro. Então, isso aqui só é um corpo. Então, o que nos define é a forma como nós pensamos e agimos. Então, o consciência estrutural é justamente fazer com que as pessoas tenham conhecimento e entendimento de como que a mente dele funciona. Como nós somos seres únicos. Então, cada um tem uma forma de pensar, agir e se estruturou de uma maneira. Então, o mais importante é você entender como realmente a tua mente funciona. Dardeci, eu gostei desse, que você já começou aqui falando que é o cérebro, né? Seria, então, o racional. Com certeza. Mas o problema da gente é que a gente quer agir com o emocional, quase sempre. Primeira coisa que eu falo assim, primeiro a gente tem o estímulo externo, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, nisso está gerando um pensamento, o pensamento está gerando um sentimento, o sentimento está gerando uma emoção, a emoção vai gerar uma ação que é o nosso comportamento. Então, o comportamento é o resultado final de toda essa funcionalidade psíquica. Então, é de extrema importância você ter conhecimento de como que a tua mente realmente funciona. E como eu disse que nós somos cérebro, então nós somos praticamente memórias. Então, tudo que nós vivenciamos, experienciamos, está registrado. Então, no momento em que eu tenho um estímulo externo e eu tenho um pensamento, nesse momento eu estou ativando memórias. Memórias de emoções que já foram vivenciadas. Eu não vou ter consciência da memória que foi ativada, mas eu preciso ter entendimento daquela emoção que eu estou sentindo, se faz sentido para o momento presente ou se pode estar correlacionado a essa memória que foi ativada. E legal tocar nesse assunto porque ser humano é comportamento, a gente se comporta do mesmo jeito. Então, Eu digo assim, que ser humano é o resultado de uma funcionalidade. Então, o comportamento é o resultado final. Entendi. Então, nós somos cérebro. Uma coisa que eu sempre pergunto, Paulo, para as pessoas é: nós nascemos humanos ou nos tornamos humanos? O que você acha? Eu acho que a gente se torna humano, mas a gente nasce meio bicho, sabe? Nós nascemos da espécie humana. Selvagem, né? E nós vamos sendo humanizado conforme a gente está inserido num contexto familiar, social, profissional, pessoal. Então, seja, conforme o sistema que eu estou inserido, é óbvio que eu vou desenvolver conforme aquele sistema. É o ambiente que vai ditar. O ambiente define quem nós vamos ser no futuro. Eu citei isso do comportamento porque, por exemplo, o pessoal que estuda mercado financeiro. Em 1949 aconteceu isso e isso na economia, a população teve esse comportamento. Passa 30 anos depois, aconteceu mesmas coisas no mercado, o cenário era o mesmo, as pessoas tomaram o mesmo comportamento. Então, a gente tem a tendência de pensar igual, repetir. Né? Exatamente. Então, conforme nós vamos recebendo, a gente vai repetindo. Eu queria fazer uma demonstração bem simples com você, né, para a gente poder aprofundar um pouco mais e as pessoas que estiverem assistindo também poder compreender o que eu estou tentando dizer. Na prática, então. Na prática. Você pode pegar essa folha A4 em branco, por favor? Sim. Essa aqui é uma folha A4 em branco, certo? Não tem nada nela. Todos nós, seres humanos, quando ainda somos um embrião, somos que nem uma folha em branco, certo? A partir do momento que a gente começa a ter o desenvolvimento neural, nós começamos a ter as primeiras memórias, né? Isso cientificamente falando, tá? Vamos supor, Paulo, que você fosse essa folha em branco, né?
Eu sei que as pessoas vão saber a sua idade, mas eu vou perguntar. Quantos anos você tem hoje? 32. 32 anos. Então, já vivenciou e experienciou muita coisa, certo? Vamos supor que essa folha fosse você. Eu vou pedir para que você amasse essa folha, colocando seus 32 anos de vida, mas você não vai dizer nada para mim. Você só vai colocar toda a tua história aqui dentro. Coisas boas, coisas ruins, tudo que você realmente já vivenciou e experienciou. Por favor. Posso amassar, então? Pode amassar. Nossa, já dá para perceber pela intensidade que tem não história. É coisa... Não, tem história. Tem história. Né? Então, você amassou, já percebi que ali você tem uma energia muito forte. Então, você já amassou com uma intensidade. Então, ali já consigo perceber que realmente você vai muito pelas tuas emoções. Então, agora eu vou pedir para que você abra novamente, por favor. Não devia ter amassado tanto assim. Ótimo. Se você for tentar desamassar, ela vai voltar ao estado normal? Não. E quem seria essa folha? Você pode me emprestar aqui? Seria o eu de hoje, né? Todos nós, seres humanos, passamos pelo mesmo processo em qualquer lugar do mundo. O que acontece? Muitas vezes, algumas pessoas ficam presas no passado, no momento presente. Então, tudo que nós já vivenciamos e experienciamos está registrado na nossa memória. A não ser que a gente tenha algum problema, sabe, que realmente vai afetar essas funções executivas, que vai de alguma memória, né? Ou se você tem um AVC, ou se você vai ter um Alzheimer, isso sim pode acontecer. Mas na maioria das vezes, na maioria não, tudo que nós vivenciamos e experienciamos está registrado. Então, ou seja, o que eu quero dizer que muitas vezes a gente fica preso no passado, no momento presente. Se alguma coisa aconteceu que gerou impacto muito forte na tua vida, de certa forma, isso vai impactar. Então, todas as vezes que você for vivenciar, experienciar alguma coisa, por exemplo, ouvir uma música, comer uma comida, falar com alguém, ver alguma coisa, isso vai ativar essa memória, talvez, desse trauma vivenciado. Só que a emoção sentida, ela vai vir à tona, só que você não tem consciência dela. Então, naquele momento presente, você pode ter alguma reação de negação, de medo, de frustração, tristeza. Aí você fala assim, nossa, eu estou tão bem, as coisas boas estão acontecendo na minha vida, mas por que eu estou sentindo isso? Não era para eu estar dessa forma. Quantas vezes eu escuto as pessoas dizerem assim, Darleci, eu tenho tudo o que eu preciso na vida, não falta nada. Mas eu estou tão mal porque eu não tenho nem motivo para estar mal. O que está acontecendo? Provavelmente é alguma questão de alguma memória que está ativada que faz com que você tenha essa sensação. Então, ela pode levar você à depressão, à ansiedade, né? Ela pode desenvolver qualquer uma questão de saúde emocional que vai impactar no seu dia a dia. Então, ou seja, nós somos isso aqui. Caramba. Então, o que eu trabalho? A pessoa ter autoconsciência da própria consciência. Então, todo o meu trabalho é voltado de uma forma extremamente científica. Então, eu criei o meu próprio método Consciência Estrutural, baseado em metodologias científicas que são comprovadas, que na psicologia, somente os psicólogos ou neuropsicólogo pode estar usando esses instrumentos. Então, ou seja, nenhum outro profissional tem essas ferramentas que nós temos. Então, eu criei um método utilizando metodologia científica que a gente consegue mensurar e avaliar cada funcionalidade de cada indivíduo. Entendi. E eu acho assim, sou suspeita para falar, mas é fantástico. Só falar nisso, assim, eu fico emocionada, porque é algo que eu gosto muito. Então, eu precisei vivenciar, experienciar para chegar nesse ponto. Então, ou seja, a tua história de vida, ela é respeitada. Eu não descarto nada. A gente trabalha para que você tenha autoconsciência dessa funcionalidade, compreenda como que a tua mente se estruturou e você não precisa ficar falando, repetindo o seu passado, porque já tem marcas e dores e cicatrizes. Eu já sei, só por aqui eu já consigo perceber qual é a funcionalidade dessa pessoa, da estrutura. E muitas vezes nós carregamos mágoas, ressentimentos que não tem nada a ver com nós, né? Uma das coisas que eu sempre falo, que quando a gente ainda é um embrião, a gente é o desejo do outro. Então, se a gravidez ela é planejada ou não, alguém deseja essa criança de alguma maneira. E essa criança ela tem que ser perfeita.
ela tem que ser perfeita, ela tem que ser bonita, tem que ter todos os membros, tem que ser inteligente, né? Parece com quem... O olho de tal cor, o cabelo assim. Você tem que ser perfeito para você poder estar inserido nesse contexto. Então, é de extrema importância a gente entender que nós somos o desejo do outro, porque desde que nós nascemos, nós herdamos duas bagagens que não são nossas. Uma que é dos nossos pais, uma do lado paterno e outra do lado materno. Né? Então, a gente, por exemplo, Darleci, eu já cheguei com o nome, todos nós chegamos com o nome, a gente não escolhe o nome. Então, Darleci, eu estou sobrevivendo a ele, né? Porque as pessoas falam Darceli, Darcilei, Darcilene, tá tudo certo. E quando era criança, pior ainda, né? Para escrever Nossa, o nome e os diferente. apelidos. Né? Então, a maioria das pessoas me conhece por Darly. Falo que é mais fácil. E tá tudo bem, a gente consegue corresponder a tudo isso. Então, a gente cresce e desenvolve muito sempre sendo o desejo do outro. A gente está sempre olhando para fora, olhando para as pessoas. Né? Tudo que a gente está fazendo, o que o outro vai achar? Será que ele vai aceitar? Será que eles vão gostar? Se compara. O tempo todo a gente está voltado. A gente tem que corresponder ao que os pais desejam da gente, né? E aí, por aí, a gente vai indo, né? Conforme você vai falando, a gente vai explicando. Mas isso daqui que eu quero dizer que é a nossa estrutura. Todo ser humano passa. E por aqui eu já consigo perceber que tem marcas e cicatrizes que não são suas, são coisas que você herdou, mas que de certa forma vai impactar na tua vida, sim. Até moldar o caráter da pessoa. Até você ter autoconsciência e você fazer uma reprogramação neural. Que somos os únicos seres vivos com essa capacidade né? Que a gente chama de plasticidade neural. Você reprogramar a sua mente. Como que faz isso? Tendo consciência da própria estrutura. Olha só, tem uma frase bem clichê, né, que você é seu próprio lar, né, que é parte de dentro para fora, né? Claro. E as pessoas têm sempre aquela, nossa, eu preciso encontrar alguém porque assim eu vou ser feliz. É porque minha felicidade depende de não sei o quê. Então, as pessoas colocam uma responsabilidade tão grande, que é o bem-estar de si. É porque nós somos moldados a isso. Nós somos moldados a suprir o que falta para o outro. Só que aí a gente esquece de olhar para quem nós somos. E aí, quando você vai olhar, olha como que você já vai estar. Toda amassadinha. Aí, uma coisa bem simples. Eu vou te fazer uma pergunta, Paulo. Me fala quem é você. Olha aí, ó. Já vou ter que pensar. Já vou ter que pensar para responder. E provavelmente, não vou fazer com que você fale isso aqui, mas você vai falar muito das tuas características que você desenvolveu ao longo da vida. Né? Eu sou Paulo, tenho 32 anos, formado em não sei o quê, trabalho com não sei o quê, vim de não sei da onde. Sou filho, sou irmão, sou amigo, sou isso, aquilo. Então, a gente fala das nossas características, mas cadê eu? Onde que eu estou? Entendi. Porque a vida inteira eu passei fazendo para ser aceito. Então, de uma forma ou de outra, a nossa mente, ela vai gerar essa angústia de você buscar uma resposta, de você buscar uma completude para você. E eu falo isso porque eu vivenciei isso. Eu tive que passar por várias situações onde eu precisei parar e olhar para mim. Quem eu sou? E estar aqui hoje, dando esse passo extremamente importante na minha vida, é justamente para compartilhar com as pessoas esse conhecimento, esse entendimento que eu aprendi. Não foi fácil, mas eu tenho uma coisa que eu sempre falo, que eu creio muito em Deus. Briguei muito com ele nessa jornada. Né? A gente, às vezes, como que eu falo, a gente... Até, como que poderia colocar a palavra certa? Que a gente é ingrato, às vezes. Né? A gente... Acho que um pouquinho de ingratidão, fala, mas eu queria assim. Eu briguei muito com ele, assim, aquela questão, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu tenho que passar? Por que eu? Por que comigo? Né? E eu não falo de religião, né? Eu falo de um Deus único, um Deus universal que habita em todas as religiões. E eu aprendi que o maior templo de Deus é dentro de nós. É quem nós somos. Só que às vezes a gente se acha tão imperfeito, tão incapaz, que muitas vezes a gente começa a simplesmente tentar se sobressair por aquilo que o outro vai corresponder ao que eu estou dando para ele. Então, entra essa questão da ansiedade, da depressão, porque se eu não correspondo, eu não recebo de volta, o que vai acontecer comigo? Você vai trabalhar, você vai ter o maior sucesso, você vai ter tudo que você precisa na vida. Mas vai chegar um momento que você vai se sentir sozinho. Muita gente tenta ignorar essa dor, Darleci, seguir em frente. Mas qual que é a maior dificuldade para as pessoas
tentarem sair dessa situação ruim que ela está, perdida, abalada emocionalmente, para tentar melhorar. Então, quando a gente fala dessa dor, a gente está falando de uma dor emocional. Uhum. Quando você se corta, dói, não dói? Uhum. Por que dói? Porque o teu cérebro mandou uma informação de alerta, cuidado, que você se machucou. E quando você tem uma dor emocional? Ela é real, não é? Uhum. Dói. Muito mais do que cortar o dedo. Nossa, mas aonde que está machucado? Coração. Pois é, a gente associa ao coração, né? Porque tem uma função que vai justamente ali nessa parte, né? Para poder dizer que está doendo. Só que o que acontece? O nosso cérebro o tempo todo quer nos proteger. Então, quando a gente se corta, a gente sabe que se machucou, ok. Mas quando é uma dor emocional, ela é real, ela dói, que a gente fala dor da alma. O que o cérebro faz? Para tentar te proteger, se você tem uma predisposição a desenvolver alguma patologia, ela vai potencializar, como artrite, artrose, tendinite, bursite, gastrite, câncer, enxaqueca e por aí vai. Ligado ao emocional. Exato. Por quê? Porque a dor emocional ela é real. Você está sofrendo. E aí o cérebro ele quer te proteger, então ele tem que tirar você da dor emocional e ir para o corpo físico real. Olha que sacanagem. Eu gosto de falar de uma forma bem simples para não usar um termo técnico, científico demais, para as pessoas entenderem que todo mundo já ouviu falar que muitas vezes o adoecimento está muito relacionado a dores emocionais. Mágoa, rancor que você guarda. É justamente porque são dores reais. Então, o teu cérebro, para te proteger, se você tem essa predisposição, ele potencializa. Se você não tem nenhuma disposição a desenvolver nenhuma patologia, ela vai criar uma própria doença, que a gente chama de doenças autoimunes. E é dessa forma que a gente vai tendo esse adoecimento. Então, ou seja, todas as funções elas vão sendo alteradas. Então, ela gera ansiedade, depressão. Quantas pessoas que eu atendo que, através dos testes, eu consigo rastrear possibilidade de desenvolver uma esquizofrenia, né, que chega com quadro de ansiedade. Aí a gente consegue trabalhar e desenvolver. Então, ou seja, a ansiedade, depressão, ele está muito correlacionado. A partir do momento que você começa a ter o entendimento sobre você, eu não estou falando do outro, eu falo do eu. Aí você consegue realmente ter esse processo que eu chamo de cura, mas no sentido de você reprogramar. Não dá para mudar a nossa estrutura psíquica, mas a autoconsciência dela, você consegue direcionar da forma que você quer que realmente as coisas aconteçam. E isso é real, né? Então, isso eu tenho resultados positivos no meu trabalho. E o que é fantástico, né, é ver como as pessoas conseguem realmente direcionar a vida dela naquilo que vai fazer sentido e gerar prazer, conectando ela com o mundo. Conectando com a realidade de novo, Exato. né? Então, o que é real? É o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos aqui conversando, debatendo, falando sobre um assunto extremamente importante, que é a saúde mental, que se a gente olhar a nossa sociedade, ela está adoecida. E, Darleci, para quem está acompanhando aqui, às vezes está se colocando no lugar dessa pessoa, geralmente a gente quer se sentir forte. Não posso deixar me abalar porque eu tenho uma empresa, porque sou o pai de família, não quero deixar me abalar. E vai empurrando isso com a barriga. A gente sabe que a gente não é de ferro. E chega lá na frente, sei lá, uma crise de ansiedade, um burnout, como está muito em alta, né? Sim. Que dica você daria para essa pessoa? Primeira coisa, a gente precisa entender que as pessoas, quando tentam ser muito fortes e resistentes, eu sempre costumo dizer que são as pessoas mais fracas, porque ela está fugindo do que realmente está acontecendo, do que realmente ela está sentindo. Então, eu falo que as pessoas que realmente sofrem, choram, e ela está sentindo, a pessoa tem que ser muito forte para estar com uma depressão. Uma pessoa fraca, ela não aguenta, ela desiste, ou ela vai ignorar. Então, eu sempre falo que é o inverso. Aqueles que tentam ser mais fortes são que são mais fracos. E Olha aqueles só. que estão realmente sofrendo, que são as pessoas mais fortes. Porque para quem já passou por uma depressão, por uma crise de ansiedade, você tem que ser muito forte para aguentar. Porque é muito difícil. Não é fácil. Eu falo porque eu já vivenciei isso. Então, sempre quando eu falo sobre determinadas questões, eu falo de questões que eu já vivenciei, experienciei. Então, para mim poder realmente me colocar no lugar do outro, será que não necessariamente a pessoa precisa passar, mas quando você passa, é totalmente diferente. Porque você tem que ser muito forte. Porque na minha trajetória, hoje eu não tenho vergonha de falar,
por 3 vezes em uma das minhas jornadas da vida, eu pensei em tirar a vida. Porque não é que eu não queria mais viver, é que a dor era tão forte, que eu só queria tirar essa dor. Então, eu me sentia simplesmente sozinha. É como se eu estivesse caindo num poço e ele nunca tivesse fim. Então, quando eu cheguei no fundo dele, foi quando eu levantei. Aí eu entendi que quando a gente passa por dificuldades na vida, quando sofre muito, a gente se torna mais fortes. Então, eu entendi que sentir tudo isso não é fraqueza, é você ser muito forte para poder ter que sentir. Interessante. Então, algumas pessoas, quando não aguentam, que acaba cometendo suicídio. Entendi. E a gente falou aqui de desconexão da realidade, né? Eu vou dar um exemplo para você, por exemplo, aqui na empresa, somos em 3 sócios, 2 ficam envolvidos aqui dentro da empresa, né? E outro fica mais, não fica envolvido, assim, de forma direta com a empresa, mas participa também. E, assim, às vezes a gente está com um problema que a gente acha que é um problemão grande, sabe? Aquela estiga para resolver, nossa, que dificuldade, vou ter que mover céus e terras. E esse sócio que está de fora da operação, quando ele entra, ele fala, não, vamos fazer isso e isso. Aí você olha assim e fala, cara, a resposta estava na minha cara. Exato. Por que isso? Porque provavelmente naquele momento que vocês têm que resolver aquele problema, várias memórias de vocês foram ativadas. E emoções sentidas de situações que não deram certo lá atrás é o que vocês estão sentindo. Então, como fala, a nossa mente, já tem até o próprio nome, né? A mente mente. E ela mente mesmo. Isso que eu falo que ter consciência da própria consciência faz toda a diferença. Então, ter o autoconhecimento é você conhecer realmente como que a tua mente funciona. Quando saber que ela está te auto-sabotando? Quando que você vai entender tudo isso? E é exatamente com isso que eu trabalho. E aqui que a gente estava falando de ser forte, né? Que muitas vezes ser forte, na verdade, é ser fraco. Existe assim... Não é que é ser fraco. Quando você tenta demonstrar que você está forte porque você está fraco, é porque você está com muito medo. Entendi. Você só está fugindo da situação. Então, para você, às vezes, tem que sentir. Você não pode negar as suas emoções. Isso é você. Qual que é o problema de você sentir tristeza? Qual que é o problema de você sentir raiva? A única coisa que a gente precisa ter ciência é de que tudo que é em excesso é prejudicial. Então, quando eu percebo que eu estou com muita raiva, significa que eu já saí do controle. Então, quando eu estou com muita tristeza e essa tristeza persiste por um longo período, já é um alerta. Peraí, presta atenção. Então, a gente precisa ter essa consciência. Por quê? Dentro do nosso sistema, como o sistema vai estar adoecido, então algumas pessoas vão falar, frescura. Tá querendo chamar atenção. Isso vai passar. Aí você tenta conversar com as pessoas, você fala A, as pessoas entendem B. Você vai lá B, as pessoas entendem C. E aí acaba que vai gerando um estresse tão grande que você não quer mais nem falar com ninguém do seu sistema. E aí o que acontece? Os conflitos aumentam, o distanciamento, o isolamento. E isso acontece individualmente, no sistema familiar, com o casal. E a gente meio que se perde. Porque aí você fala assim, é como se eu não tivesse um lugar no mundo. E agora, o que eu faço? E aí quando você traz essa questão de que uma pessoa que está de fora olha que é um problema simples de resolver, então o que a gente precisa? Às vezes, sair de cena. Se naquele momento que a gente está tentando resolver não está dando certo, para. Não faça. Faça qualquer outra coisa. Assim, a vida me ensinou algumas coisas e isso é uma delas. Quando eu estou muito nervoso, eu deixo de lado aquilo, eu não converso mais. Por exemplo, se eu estou tendo uma discussão contigo aqui, fiquei nervoso, eu não vou dar continuidade na conversa, eu vou parar, amanhã a gente conversa. Porque na hora eu fico muito nervoso, então quando eu fico nervoso eu acredito que eu perco a razão, porque a gente fala coisas que não devia falar e a gente sabe que palavras não tem como voltar atrás. E depois que você disse, não tem como voltar atrás. Bom, de ter tem. Mas... Mais uma palavra dita, proferida, já foi, né? Então eu sempre sou assim, tô ficando nervoso, não. Opa, deixa eu dar um tempo aqui, eu vou me recuperar aqui. E o mais importante é você entender, eu tô nervoso. O que me deixou nervoso? O que acontece sempre quando tem esse determinados assuntos me deixa nervoso? Você tem que entender o que está causando aquilo. E é interessante que, como eu falei para você, que as emoções elas geram uma dor. E essa dor, quando o cérebro não consegue identificar se é algo real, físico, ele vai gerar esse adoecimento. Então, o que você precisa entender? Bom, o que está causando?
O corpo fala. O corpo é memórias. Nós temos um corpo de memórias. Então, quando você percebeu uma tensão muscular, enrijece. Sim. Você começa com tique, começa a estalar os dedos. Você já está percebendo que está tendo uma alteração. Naquele momento... Começa aqui, já fica forçado. Exato. Começa a morder. Então, sempre tem um sintoma que já é de alerta. Então, quando você passa a ter o autoconhecimento... Começa a sentir isso. Exato. Você já começa a conversar. Ninguém sabe o que você está pensando, mas você precisa ouvir o teu próprio pensamento. E na hora que você escuta, e é super interessante, que eu escuto muito dos pacientes, falou assim, olha, eu estava fazendo tal coisa e, de repente, eu ouvi eu mesma conversando, como se tivesse 2, 3 pessoas conversando na minha própria mente. E é nesse momento que você, como se saísse de cena e se olhasse. Você tem que dar o comando para a tua própria mente, não ela te comandar. Porque ela já se estruturou. Tudo que ela precisava aprender, ela aprendeu. E uma das coisas que, quando eu falei isso agora, eu lembrei, uma das coisas que eu falo muito, que às vezes as famílias, os pais, eles tentam proteger os filhos da maldade do mundo aqui fora. Só que eles esquecem que a pior maldade acontece dentro de casa. É o que nós recebemos de informação. Porque, mas é um bebê, é uma criança, não sabe, nós já fomos crianças. Mas não é que a criança, a gente só não sabe falar. Mas ela absorve. Mas ela está registrando, Exato. o cérebro está registrando. Então, quando ela passa a ter o desenvolvimento e o conhecimento, o entendimento, né, nessa parte do desenvolvimento, tudo aquilo que está registrado, o cérebro passa a fazer uma interpretação. E muitas vezes aquela criança vai ter uma reação. Ou ela viu o pai que gritou, brigou, xingou, alguma coisa aconteceu que registrou. E vai deixar essa criança um pouco agitada, um pouco nervosa, mas ela não sabe expressar. Ela ainda não tem entendimento. Por isso a importância do ambiente quando é... É extremamente importante. Então, ou seja, é ter uma comunicação assertiva, saudável. Então, ou seja, se todo mundo que estiver ouvindo tiver... fazer isso que eu estou dizendo, fazer sentido... começar a parar para entender de que é possível você reprogramar a tua mente, é possível você mudar a tua história. Não dá para descartar o que você viveu, mas dá para você realmente viver de uma forma extremamente saudável, respeitando a sua história e o teu passado. E quando fala respeitar a sua história, uma das coisas mais importantes é quando a gente olha para trás e olha para as pessoas que, de certa forma, direto ou indiretamente, nos fizeram mal. Porque trabalhar a gratidão é quando você aprende, compreende, na verdade, que as pessoas que te fizeram mal, elas te impulsionaram a ir para frente. Eu sempre falo, alguém tem que fazer o trabalho sujo. Exato. Então, ou você vai pela raiva, ou você vai pelo impulso, para provar para a pessoa que você é capaz, que você vai vencer na vida, que você vai conseguir. Então, ou seja, aquelas pessoas que te fizeram mal, elas te fizeram bem. Exato. E eu demorei para entender isso. E Darcy, quando alguém chega até você, qual é, assim, você que já é uma psicóloga, uma neuropsicóloga com experiência, qual que você enxerga como a maior dor da população hoje, dos seus pacientes? As dores emocionais. Às vezes eles vão trazendo uma crise de ansiedade, alguns conflitos, mas quando a gente vai realmente conversando, que eu gosto de fazer essa técnica da folha, é justamente para expandir a consciência. Porque eu não preciso fazer com que as pessoas falem da dor dela. Eu já sei que ela chegou ali com dor. Então, eu não vou pedir para que ela repita a história de vida. A história triste de quando era criança. Já está doendo, eu sei que está doendo. Então, o que eu preciso? Que ela tenha expansão da própria consciência, entendendo que não dá para mudar o que aconteceu. Mas o que eu faço com isso? Para conviver. Exato. Mas é simplesmente olhar para você. Olha como você está hoje. Olha quem você é. Então, naquilo que você achou que você era mais fraco, é onde você é mais forte. Então, é fazer com que a pessoa tenha consciência do momento presente. Olha daqui para frente. O que realmente você quer para a tua vida? Então, você tem que dar um comando para ela. Você tem que direcionar ela. Entendi. Às vezes, ela vai ter medo. Assim como estar aqui falando com você, a princípio me deu muito medo. Mas eu entendi que esse medo não era de estar aqui. Era algo que eu aprendi lá. Porque eu ouvi dizendo que você não é capaz, que você não consegue, que vai ser difícil, que aquilo não é para você. E eu estou fazendo todo esse enfrentamento já um pouco tardio, mas mesmo que eu esteja aqui nesse momento,
Quantas pessoas eu posso ajudar a fazer isso? Conhecimento não se guarda na gaveta, Não. se compartilha. E isso a vida ensinou. E assim, Darleci, você trabalha com ansiedade ou existem outros conflitos que normalmente aparecem? Eu trabalho com a consciência humana. Então, eu não vou definir o meu nicho, que eu trabalho com ansiedade, que eu trabalho com depressão, que eu trabalho com transtorno, eu trabalho com o indivíduo. Eu tenho que respeitar cada ser humano na sua singularidade. Cada ser um ser único. Dentro de uma família, 15 filhos criados da mesma maneira, ele vai ter uma interpretação da história de vida. Ele vai contar uma história diferente do irmão. Porque é dele. E Darleci, essa pessoa, que pelo que eu entendi aqui, o principal passo é conectar a pessoa com a realidade novamente. Com a própria consciência. Essa pessoa que ela estava perdida, estava com problema, pronto, ela se encaixou, se reencontrou novamente, falou, opa, né, tá acontecendo isso, não era assim. Você acredita que essa pessoa, até a questão dela se encontrar, vai ajudar ela a ter empatia com as outras pessoas também que estão passando? Porque muitas vezes você fala, não, eu que tenho problema. Nossa, hoje eu tô cheio de coisa e não sei o quê. Eu sempre sou da seguinte opinião. Tá achando que sua vida tá difícil? Fica 5 minutos lá no pronto-socorro que vai aparecer com certeza alguém com um problema bem maior que o seu. Então, muitas vezes a pessoa, por estar perdida, ela acaba até perdendo um pouco da empatia com os outros seres. É que às vezes a dor tá tão insuportável para ela que não é que ela não tem empatia. É que talvez aquela dor do outro dói tanto nela porque ela está indo de encontro com a própria dor. Então, ela só precisa aprender a ter aceitação de si mesmo. Não é que o outro tem que te aceitar. Não é que você tem que ter empatia com o outro. Você tem que ter empatia com você. Você tem que ser generoso com você. Se você não conseguir ser bom, generoso e aceitar você, como é que você vai aceitar o outro? Como é que você vai ter empatia pelo outro? Não tem como. Bacana. E agora eu quero falar sobre o seu método. Como que surgiu esse método da consciência estrutural? Foram 10 anos de estudo. 10 anos. 10 anos de estudo, né? Eu sempre digo que a psicologia me escolheu, né? Então, eu sou contadora, sou cabeleireira profissional, trabalhei muitos anos, é uma das coisas assim que eu sempre gostei de lidar com pessoas. Então, eu sempre fui muito para essa questão de ter esse contato com o outro. E aí, quando na contabilidade, eu ficava muito presa. Eu falava assim, gente, o mundo está passando lá fora, e o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu falei, não quero mais isso. Vivenciei muitos anos isso. Aí eu falei assim, eu quero fazer uma outra coisa que eu gosto. E aí eu fui ser cabeleireira, mas é uma outra história do que me levou, né, a fazer isso. Depois disso, em 2011, eu passei por uma perda assim, difícil demais. Eu perdi minha mãe, ainda no Dia das Mães. E minha mãe era uma mulher muito simples, uma mulher muito humilde, mas de um coração generoso que eu nunca tinha visto na vida. Até hoje não conheço. Conheço muitos, mas a minha mãe é única, com certeza. Então, a minha mãe era benzedeira. Olha só. Ela é benzedeira, então ela era muito conhecida. Então, eu cresci vendo ela fazer isso, né? Eu ouvindo histórias, né, de tias, né? Eu tenho minha tia Doninha de Caeté, não sei se você conhece. Ela até entrou para a história de Mato Grosso, que também era benzedeira. Então, ou seja, eu cresci nesse meio, sempre lidando com pessoas. Então, eu já estava morando aqui em Cuiabá já há um tempo, e eu ia para a casa da minha mãe. Ela falava assim, olha, Darleci, tem 3 pessoas, casais ali, esperando para você conversar com elas. Eu dizia assim, mãe, mas eu vou falar o quê? Ela falou assim, minha filha, escuta e deixa que o teu coração fala. E eu achava aquilo meio estranho, mas eu sempre tive muita facilidade de conversar com as pessoas. E assim era. Eu conversava, as pessoas agradeciam e passou. E aí, quando foi em 2011, infelizmente, ela veio a falecer. E pela dor, eu só queria esconder da dor, porque era insuportável. E eu falei assim, não posso desistir. Minha mãe lutou tanto para que eu estivesse aqui, então eu não posso. E aí eu comecei a estudar. E aí eu fui fazer psicologia, eu só me dei conta que eu já estava no 8º semestre. Só que quando eu estava fazendo, eu via assim, é muita teoria, muitas abordagens. E aí eu falava assim, não, mas o que eu preciso entender? Eu quero entender o sistema familiar. Então, antes de terminar a graduação, eu comecei uma especialização em psicoterapia sistêmica para entender como que os sistemas familiares funcionavam. Depois disso, eu falei, bom, terminei a graduação, estou terminando a especialização, mas falta mais.
Eu preciso entender agora como que a nossa mente funciona. Aí eu fui fazer neuropsicologia para entender a funcionalidade cerebral. Olha só. E aí eu criei o meu próprio método, que é consciência estrutural, que é entender como que a mente humana funciona junto com os sistemas. Então, utilizando os métodos científicos que a gente já tem na nossa área da psicologia. Então, você percebeu que os métodos tradicionais eram muito, como que eu posso dizer, receita de bolo? Não que é receita de bolo, ela tem muita consistência. Porém, ou você fragmenta o indivíduo, ou você trabalha somente o comportamento, ou você trabalha a ansiedade, ou você trabalha a depressão, ou você trabalha o TDAH. Não. Eu passei a olhar o indivíduo como um todo. Por quê? Porque eu vou olhar a funcionalidade cerebral junto do sistema que ela está inserido. Porque para mim poder trabalhar com você, eu preciso compreender o seu sistema. Vamos supor uma pessoa adicta que ela vai para uma clínica de reabilitação, ela passa 6 meses. A partir do momento que ela sai de lá, ela volta para casa, se o sistema dela estiver adoecido, e qualquer coisa que ele fizer, esse sistema vai começar a crítica, o julgamento. A probabilidade dela ter uma recaída é muito maior. A mesma coisa para uma pessoa que tem uma depressão, que tem uma ansiedade. Então, o que eu trabalho? Eu trabalho com o indivíduo inserindo o sistema dela dentro do processo. Então, isso seria um dos diferenciais do seu método. Exato. Entendi. E, assim, o que você costuma dizer que trabalha a raiz e não apenas os sintomas do problema? Porque eu vou olhar o indivíduo como um todo. Eu não olho o sintoma em si. E quando você o sintoma é uma consequência de um sistema que provavelmente está adoecido. E quando você fala, em todo o indivíduo, o ambiente, aonde ele está inserido? Primeiro, eu vou entender a estrutura psíquica dele através das avaliações psicológicas que a gente consegue mensurar e ter uma dimensão de como que a mente da pessoa está funcionando. Junto a isso, eu vou observar o sistema. Então, o sistema ali entra dentro do processo. E aí, todos também fazem a avaliação. Entendi. E na hora da devolutiva, estão todos juntos. Então, ali não tem crítica, não tem julgamento, né? Entendi. Então, um consegue ouvir o outro. Olha, fulano, Paulo funciona desse jeito, José funciona desse jeito, é desse. Então, não é frescura, é a funcionalidade. Bom, a partir do momento que a gente consegue entender que realmente não é frescura, que Paulo age dessa forma, como que nós vamos desenvolver uma nova maneira de comunicar com ele? Como que a gente vai melhorar? Agora eu entendi. Então, melhora a comunicação para melhorar as relações. E, consequentemente, quando você sai para fora, para a sociedade, você vai ter um outro comportamento e outro olhar. Bacana. E como que funciona, por exemplo, o paciente chegou lá na sua clínica, ó. Por exemplo, o Paulo, Darcy, estou precisando de ajuda, estou com muita ansiedade aqui, está chegando o fim do dia, parece que eu vou morrer. Qual que é o primeiro passo, Darcy, que você faz com esse paciente? Bom, é que nem eu falei para você, muitos chegam chorando e a maioria sai sorrindo. E eu não estou falando para falar assim, nossa, o trabalho dela é muito bom. Não, isso é real. Os pacientes que me conhecem, eles vão falar isso. O que eu faço? Primeira coisa, eu faço a técnica da folha, que é para expandir a consciência, para ela entender que ela não tem culpa, que ela tem que respeitar o que ela está sentindo, que a dor dela é real e que não é frescura. Mas o mais importante é trazer a consciência dela no momento real. O que realmente está acontecendo na sua vida neste momento? O que realmente você tem de real, de positivo? A partir do momento que ela começa a entender o que ela tem de positivo, agora, ok, vamos olhar o que você tem de negativo. O que pesa mais? Entende como que a tua mente está fazendo com você? O que é real? Você está aqui, você está viva. Você tem isso, você tem aquilo. Conecte somente nisso. Direciona sua mente para cá. Não vamos falar da tua dor nesse momento. Deixa a tua dor ali, respeita ela. E acontece, por exemplo, da pessoa procurou a Darcy, Darcy, porque o que me afeta é o fulano, porque ele age assim, assim, assado. Mas aí no contexto, a hora que você vê, fulano, mas o fulano toma essa reação porque você toma esse tipo de reação. Então, você acaba descobrindo que o problema às vezes não é externo. E que muitas vezes aquele outro te causa isso, ele está ativando uma memória de situação que provavelmente você viveu na infância. Se você sofreu, assim,
você descreve a tua vida como algo que foi muito sofrido, muito traumático, que você apanhou muito, que você sofreu muito. Qualquer pessoa que levantar a voz para você, automaticamente, em frações de segundo, o teu cérebro vai ativar aquela memória, aquela emoção sentida, a reação vai fazer com que você se reaja naquele momento. Você só precisa ter consciência disso. Entendi. E é dessa forma que você consegue realmente direcionar. E então o objetivo é deixar a pessoa mais dependente do processo ou fortalecer a autonomia dela? Ela ter autonomia da própria vida. Bacana. Então, a pessoa não se torna dependente de mim. Tanto que eu digo para todo mundo, eu não estou aqui para ser amiga de ninguém. Eu não passo mão na cabeça de ninguém. Eu estou aqui para ser uma ferramenta científica que vai direcionar você a conduzir a tua própria vida. Você tem que respeitar a tua vida. Eu respeito, por isso eu estou aqui. E por que você acha que as pessoas têm medo de procurar ajuda? Porque esse medo está muito correlacionado àquela crença que todo mundo tem de que psicólogo é para louco. Cuidar da saúde mental é porque é louco. Não. Todos nós temos um adoecimento mental. Todos nós temos dores, marcas e cicatrizes. Não dá para a gente negar isso. Não tem um ser humano que não tem. Só aquele que não nasceu ainda. É. Mas todos nós temos uma história. Então, mas aquela pessoa que fala assim, nossa, eu sou forte, eu não preciso de nada. Não, você também precisa. Talvez você é tão resistente que você ainda não se abriu para ser amado, para se permitir. Às vezes você quer tanto ser amado, mas será que você já se ama primeiro para saber o que você quer do outro? E para quem está acompanhando o episódio e tem medo de tocar naquela ferida profunda que está lá, que tem receio. Mas é o que eu falei para você. Nós não tocamos na ferida, nós respeitamos ela. Você tem que honrar a tua ferida, porque aquilo é a tua história de vida. Não dá para apagar o que aconteceu. É como se a ferida fosse uma consequência. Não dá para apagar. Aquilo descreve você. Você consegue desamassar aquela folha que você amassou, que é a tua história? Como é que você vai apagar teu passado? Não tem. Aquilo faz parte de você. Você tem que honrar a tua história. Você tem que valorizar a tua história de vida e não ter vergonha. Você não tem que ter vergonha. Se você apanhou, foi abusado, foi aquilo. Não, eu apanhei, eu fui abusado, eu passei por isso, passei por aquilo, mas olha quem eu sou hoje. Honra você, porque Deus te honra. É como se aquilo que aconteceu com você não dependesse de você, mas o que depende de você, aí sim, agora você tem que dar continuidade. Agora sim. Agora eu vou ser generoso comigo. Se lá me bateram, você vai cuidar dessa criança que apanhou. Você vai cuidar dessa criança que foi abusada um dia. É você que tem que ser generoso com a tua própria história. Isso que é o mais importante. E assim, brasileiro adora se automedicar, né, Darleci? A gente adora procurar no Google, hoje em dia tem as inteligências. É que a gente está o tempo todo em busca de resposta. Isso, a gente hoje em dia tem inteligência artificial, enfim. O que você diria para a pessoa que está achando que ela vai encontrar a resposta ou se curar através do, sei lá, assistindo um vídeo no YouTube, lendo um livro? O que você... Eu sempre digo que todo conhecimento é válido. Mas você simplesmente não pode fazer uma salada de frutas. Você tem que entender. É que nem uma bula de remédio. Se você for lá ler uma bula de remédio, você vai ter todos os sintomas. É dessa forma que a nossa mente funciona. Se você me fala uma coisa, por exemplo, eu posso estar bem vestida. Se você falar que eu estou feia, eu começo a pensar que eu estou feia. E eu vou olhar realmente que eu estou feia, que aquela roupa não está legal. Aí você vai lá e troca. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós pensamos. Tudo o que eu falo e tudo o que eu penso, o meu próprio cérebro interpreta isso. E isso vai fazer com que realmente aconteça. É que nem quando eu falo para as pessoas, se você falar assim, eu vou casar. Se não der certo, eu separo. Não casa porque você vai separar. Você já afirmou que vai separar. Então, você tem que entender muito o que você pensa e o que você fala. Presta atenção. É mais positivo ou negativo? O que realmente eu estou dizendo? Então, a medicação, ela não vai resolver o problema. Ela vai fazer com que ela diminua os neurotransmissores. Uma pessoa que está muito ansiosa, quando ela toma medicação, ela vai fazer uma autorregulação dos neurotransmissores, que são as sinapses que estão em excesso. Ou quando a pessoa tem um rebaixamento de humor, que é um nível de depressão muito alto, que a gente precisa entender que tem depressão e estados depressivos, né? Que são bem diferentes. Então, quando a pessoa está na depressão, começa a tomar uma medicação, é para aumentar
os neurotransmissores e as conexões sinápticas. Realmente, para que realmente a pessoa consiga reagir. Então, por isso que a atividade física é extremamente importante, né? Por isso que conectar com pessoas é importante. Por quê? Porque nós somos cérebro. Nós não podemos esquecer. Não adianta você cuidar do teu corpo, da tua aparência, se você não entender a tua mente. O que te define não é a tua imagem. Então, a palavra tem poder, Darley. Com certeza. Hoje a gente estava nesse debate aqui, se a palavra tem poder. Claro que sim, porque nós somos cérebro. Se eu falo, eu penso. Se eu penso, eu sinto. Se eu sinto, logo existe. Descartes. Olha aí, viu? O René Descartes. E é igual, por Isso exemplo, é real, gente. Não é frescura. O que real. eu tô falando é ciência. É igual o sentimento de uma música. Quando você escuta uma música que te lembra um momento feliz da sua vida, você fica Aonde feliz. que você vai? Exato. Você vai na memória. Exato. Então, aquela memória sentida é o que você vai sentir no momento. Mas ela vai condizer com por exemplo, eu tô casado e eu tive um grande amor do passado. Aí, toda vez que eu escuto a música, eu fico mais, sabe, mais melancólica, um pouco assim. Você está pensando em quê, amor? Já lembrou de quê? De quem? Né? Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a gente tem que pensar muito com o nosso próprio pensamento. Você tem que sair de cena e ouvir tua mente conversando e falando. Isso é muito real. E todo esse processo do meu trabalho, ele é rápido. Não é algo que é uma psicoterapia que vai ficar a vida inteira, não. Você é responsável pela tua vida. Se você quer que a mudança aconteça, não sou eu que vou fazer milagre. É você. É você que vai conduzir, é você que vai direcionar. Então, muitas vezes, a gente tem muito medo. Medo de tomar decisões, fazer escolhas. Mas por que a gente tem medo? Porque a gente aprendeu. E o cérebro, ele só sabe fazer até aquilo que ele aprendeu. Então, aquilo que é novo, enquanto ele não vivenciar para ter certeza que é seguro, ele não vai. É por isso que a gente tem medo de Exato. fazer Porque uma coisa ele não tem esse conhecimento, ele não aprendeu. Aí, quando ele vai a primeira vez, aí depois ele relaxa. É a mesma coisa que você fez com a dessensibilização comigo. Você fez o café para fazer com que eu me ambientasse e realmente me sentisse confortável aqui. Aí me conectei com as meninas, e aí eu fui relaxando, e aí eu flui. Eu estou na minha zona de conforto de novo. Que legal, que legal. E Darleci, em relação aqui ao ambiente que a gente estava falando, por exemplo, eu quando quis parar de beber, largar da vida da noitada, a primeira coisa que eu fiz foi cortar as amizades. Uma escolha. Exato. Cortei as amizades. Eu morava na mesma casa. Por que eu cortei as amizades? Mas parei de sair na noite. Chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso mudar de casa, porque tá difícil, assim. Eu vejo todo mundo fazendo festa aqui na sexta-feira, eu quero estar na festa também. Então, até de casa eu mudei, parei de morar com meus amigos. E assim, é algo que até vem, porque ali você descobre realmente quem é seu amigo. Exato. Porque daqueles monte de amigos que eu tinha, 2 continuaram tendo amizade comigo, tem amizade até hoje. Mas assim, eu parei com aquele ciclo para poder me desvincular daquilo ali, porque senão, putz, eu tava numa casa onde toda sexta-feira, todo sábado, todo domingo tinha festa. Lembra quando eu falei para você do adicto? Se eu volto para o mesmo sistema e para eles aquilo tá normal e tá tudo bem, é isso que eles querem, o que vai acontecer? Você vai ficar no mesmo lugar. Exato. Aí entra a mesma coisa que eu falei para você, quando a gente olha para a nossa história de vida, as pessoas que nos fizeram mal. O que é trabalhar a gratidão? É quando eu passo a agradecer as pessoas que me fizeram mal, que me empurraram para frente, porque senão você estaria no mesmo lugar que elas. A mesma coisa que você fez. Eu precisei afastar de alguns amigos para fazer uma escolha do que eu realmente queria para minha vida, porque senão eu estaria no mesmo lugar que eles. Exato, até hoje. É uma escolha. Então, tudo é uma escolha. Mas quem que fez isso? Você deu o comando para o teu cérebro fazer isso. É que, na verdade, eu tinha arrumado a namoradinha, né? Queria mudar de ambiente, então... Exato. Meu cérebro falou, precisa fugir disso aqui. E Darleci, assim, durante toda a sua experiência, teve algum caso, assim, que te marcou até hoje? Olha, teve vários casos. Vários casos, assim, extraordinários. Onde a pessoa, ela está criando ainda um processo de criar a sua própria identidade, de se colocar no mundo, de não ter medo de viver, porque na maioria das vezes as pessoas têm devaneios excessivos, que a gente chama de transtorno de devaneio excessivo, que é aquele mundo imaginário que o cérebro cria mesmo, é como uma autodefesa, um mecanismo de defesa. E aí as pessoas têm muito medo, às vezes, de vivenciar, experienciar as coisas, não acredita, se diminui, se autossabota.
né? Só vive sempre naquele sofrimento, naquela angústia, né? E teve muitos casos assim que as pessoas conseguiram e hoje elas estão se conectando com o mundo, com elas mesmas, criando a própria identidade, vivenciando, ajudando outras pessoas, né? Tem outras que falam assim para mim, nossa, Darlice, que libertador, ufa, como é bom eu poder ser quem eu sou, eu poder falar abertamente, sem preocupar o que as pessoas vão achar ou pensar de mim. Então, ou seja, tem muitos casos assim, que eu acho que em um momento oportuno, eu acredito que eles vão dar o depoimento deles. Que legal. E, Darlice, você falou, né, que passou pela contabilidade, trabalhou na área da beleza, como cabeleireira. Por que esse propósito como psicóloga, como neuropsicóloga? Qual que é o propósito que você tem para a vida das pessoas? Olha, olhando para a minha trajetória, o porquê e o quê? É que quando fala isso, chega assim... Emociona, né? Emociona um pouquinho, porque a jornada não foi fácil. Não é fácil. Porque doeu, sofri, eu passei fome, passei frio, fui humilhada, passei por muita coisa. E eu briguei muito com Deus, foi onde eu pensei em desistir algumas vezes. Hoje eu sou muito grata a todas as pessoas que fizeram alguma coisa, digamos, ruim para mim. E Deus foi me preparando para estudar muito, para entender. E eu sei que eu posso ajudar as pessoas, eu sei que eu posso ajudar a vida das pessoas, elas terem sentido que a vida vale a pena, a sua vida vale a pena, a vida de qualquer pessoa que está passando por um sofrimento vale a pena. Eu só quero ajudar, eu só quero poder ser útil, poder levar a minha voz para todas as pessoas que precisam, porque lidar com a dor emocional não é fácil. Não. Então, se Ele me preparou para isso, eu não posso ficar em silêncio. Eu preciso levar isso adiante. Então, hoje eu sou palestrante, né, com todo o gabarito para realmente poder falar sobre saúde mental. Estou escrevendo um livro. Hoje eu estou começando essa jornada com vocês aqui, que logo, logo todo mundo vai estar ali participando de um podcast que eu vou estar fazendo com vocês. Vem coisa boa por aí. Fácil? Não é. É um desafio muito grande. Mas, como eu disse para você, que Deus tem me preparado tanto e eu tenho que honrar a minha mãe, a história da família dela, honrar a minha família, honrar todas as pessoas que acreditaram e acreditam no meu trabalho. Muito não, Paulo, eu recebi. Mas o não a gente já nasce com ele. Exato. E eu sempre estou em busca do sim. Então, eu não olho para o que você tem, eu olho para você. E é a tua vida que importa para mim. E é isso que eu quero fazer com o meu trabalho. Nossa, que resposta, hein? Então, Darlice, agora aqui para a gente finalizar esse episódio, né? O público que está acompanhando, você que se conectou com esse episódio, que está passando às vezes por isso, tem alguém da família, um amigo, compartilha esse episódio. E eu quero, Darlice, que você deixe para essa pessoa que se conectou ou que tem alguém na família, um amigo, deixa um recado para ela. Como te procurar, por que te procurar? Bom, eu não sou perfeita, não sou a melhor profissional, mas eu estou preparada para te ouvir, para ouvir o teu sistema familiar, para poder te ajudar a ter autoconsciência da própria consciência e ter saúde mental, porque nós somos cérebro e a tua vida importa, assim como a minha vida realmente importa. Sou muito grata por estar viva e poder fazer isso. Então, quem estiver precisando, estou à disposição para poder realmente fazer esse trabalho em conjunto. Sempre lembrando que quem conduz a terapia não sou eu, é você. E eu sei que você é capaz de viver plenamente, porque tem algo muito especial reservado para você. Só acredita, não desista, respeita você e tenha amor próprio. Que frase, hein? Então, você que acompanhou esse episódio aqui, se inscreve no canal, siga a Darlice nas redes sociais. Em breve a gente vai ter um podcast aqui da Darlice, então talvez aí vai surgir uma oportunidade sua de participar de um episódio com essa fera aqui. E, Darlice, tem mais algum recado para passar para o pessoal? E o objetivo de fazer esse podcast é compartilhar com pessoas que muitas vezes não vão conseguir ter acesso
né, ao meu trabalho, Exato. mas que através das informações que eu passar, vai dar aqueles insights que ela vai ter técnicas que ela vai conseguir colocar em prática e fazer a diferença na vida dela. Então, respeite a sua vida, se ame e viva, seja feliz porque você merece. Isso aí. Parabéns, Darleci. Quero Obrigada. agradecer a sua presença aqui, agradecer o público que está acompanhando esse episódio e deixar o recado para eles que, se precisarem de uma psicóloga, uma neuropsicóloga, tem a Darleci. Em breve vai ter o podcast aqui na ARC, tá? Então, a ARC Assessoria Digital aqui no segundo piso do Shopping Goiabeiras. Ela vai ter um podcast aqui para falar diretamente com vocês sobre assuntos do dia a dia, sobre assuntos que vocês vão conseguir colocar em prática. Então, né, Darleci, às vezes a pessoa está perdida lá achando que tem um problemão e às vezes é assim simples, né, Darleci, para conseguir resolver, então, se respeitar reencontrar. somente a sua história de vida, né, e se conectar com o agora. Eu sempre falo que a gente não pode ficar preso no passado e nem no futuro. A gente tem que viver o agora. E o agora está acontecendo. Agora é agora, né? Agora. Não deixa para amanhã, não. Não. E nem foi lá atrás, há Não, 10 não, anos não. atrás, agora é hoje. Então, mais uma vez, agradecer a Darleci por estar aqui alimentando a gente com um monte de informações que, assim, eu acho que é o mal da sociedade desse milênio, ansiedade, depressão, são doenças psicológicas, né, Darleci? É como eu disse, nós somos cérebros, né? É. Então a gente está congestionado de informações, mas tendo autoconsciência da própria consciência faz toda a diferença. E sabendo aonde, principalmente, buscar essas Exato. informações, né? E obrigada a você, né? Toda a equipe que acolheu, me deixou confortável, segura. Eu acho que eu sei que Deus me preparou para estar nesse lugar aqui abençoado. A ARC Eu é um tenho lugar de Deus. certeza que nós iremos fazer um bom trabalho juntos. Com certeza. Muito obrigado pela confiança. É um prazer. Eu que agradeço a confiança de ter você aqui para estar levando informação para a gente, para o nosso público, que é um público sedento de informação. E, mais uma vez, agradecer vocês, tá? Sigam nossos episódios. Em breve vamos lançar o podcast da Darleci, então sigam ela nas redes sociais. A gente vai colocar o seu @, lá embaixo na descrição. É Darleci Ferreira. Isso. E mais uma vez, obrigado, público, por essa presença. Tenham uma boa tarde, fiquem com Deus. E não se esquece, sigam o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação, compartilha o episódio e até a próxima.